Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é a sua maior necessidade? Já parou para perguntar isso? Gostaria até que você colocasse num papel aí. Qual é a sua maior necessidade? Vamos ver o que Marcos nos traz no capítulo 2 do seu Evangelho, capítulo 2, versos 1 a 5, para a gente tratar desse assunto. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém. Filho, os teus pecados estão perdoados. Certa vez, um homem chamado Inácio Silione, novelista e escritor italiano, ele escreve uma novela interessante que mostra um ladrão que estava fugindo da polícia. E ele adentra um vilarejo muito pobre, muito humilde, e ele finge ser um padre. Então ele passa a viver dentro da igreja. O problema é que quando aquela região estava, parece que algum tempo, alguns anos já sem padre. Existia a igreja lá, ela conservada, mas não tinha padre. Quando o vilarejo ficou sabendo que ali estava um novo padre, multidões de pessoas faziam fila para se confessar. E aquele homem ficou tão perturbado que ele se entregou para a polícia. Ele não estava aguentando a carga da mentira dele. E ele disse o seguinte: olha, ajudem esse povoado, porque eles têm fome da graça de Deus. Interessante. Ele entendeu que a maior necessidade daquele povo, ali falando em geral dos seus problemas, era da graça de Deus. Irmãos, isso ilustra muito a nossa necessidade. Aqui está um homem paralítico, que foi levado por 4 homens. Eu sei, há muitos que gostam de falar desse texto sobre amizade, sobre esses 4 homens que levaram o paralítico. Embora o texto não diga em nenhum momento que eles eram amigos. Poderiam ser ajudantes, ou até mesmo familiares que estavam cansados de ajudá-lo. Nós não sabemos muito bem sobre esses 4 homens. Sabemos que eles ajudaram este paralítico a encontrar-se com Jesus. Uma nota de rodapé. Lembremos-nos que o personagem principal do Evangelho é Cristo. Então tudo o que acontece tende a nos mostrar um vislumbre acerca do Redentor. Portanto, o foco do texto aqui não é a amizade, mas sim o poder de Jesus para curar o paralítico e muito mais do que isso, perdoar pecados. Imagina, eu queria imaginar a reação daquele paralítico. Jesus está vindo com uma fama crescente, curando toda sorte de doença. E ele tem um encontro com aquele homem e ele está ali, naquele momento. Foi pelo eirado mesmo, que é como se fosse um telhado, mas era bem baixinho. Esse telhado era feito de palha naquela época, né? Palha e barro. Então era possível você destelhar uma casa. Então ele desce e encontra-se com aquele homem que estava famoso pelas curas, pelo ensino. E Jesus olha para os olhos dele e diz: Filho, perdoados estão os seus pecados. No primeiro momento, a gente sabe que Jesus fez isso para mostrar para os fariseus a sua autoridade de perdoar pecados. Mas no segundo momento, Jesus estava mostrando para aquele homem também a sua maior necessidade. A maior necessidade de todo ser humano. Nascemos em rebelião contra Deus. E como carecemos de um Salvador que perdoa os nossos pecados. Jesus ele pôde perdoar o pecado daquele paralítico porque ele pagaria o preço pelos seus pecados na cruz do Calvário. E cumpriria toda a justiça de Deus no lugar dele. Como nós precisamos de alguém
que possa falar para nós: olha, o seu relacionamento com Deus está quites. Você não deve mais nada para Deus. Olha, denominações não podem fazer isso por você. Pastores e pregadores também não. Políticos, menos ainda. Ninguém há no céu, anjos, ou na terra, seres humanos, criaturas, que consigam estabelecer a paz de Deus com os homens. O único que tem essa prerrogativa é Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente Ele pode dizer: perdoado estão os teus pecados. Você já conheceu esse Jesus? Primeiro, você que ainda não conhece esse Salvador, eu convido você a se abrigar debaixo dessa verdade, a crer que Cristo é o único capaz de perdoar os seus pecados e somente através dele você pode ter paz com Deus. Agora, eu me dirijo a você também, que já é crente já de longa data, mas que tem caído em muitos pecados. E parece que a luz da graça de Deus já não está mais sobre você. Cristo é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele jamais abrirá mão de nós. Portanto, confie em Cristo, peça perdão e se volte para Ele o quanto antes. Porque o seu sacrifício cobre multidão de pecado. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, ajude-nos a ver que a nossa maior necessidade é de estar em paz contigo. E que só conseguiremos obter essa paz estando em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A paz que o mundo não conheceu. A paz que só o Senhor pode dar. Ela emana do Calvário. Doce Calvário. Ó aroma suave que vem até nós, trazendo vida, trazendo refrigério. Aquilo que para o seu filho foi sofrimento, para nós tem sido deleite. Obrigado por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos até mais este final de vídeo. Se você ficou comigo até aqui, eu peço que você curta, compartilhe, se puder, comente. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu peço que, por favor, se inscreva. Ajude-nos a chegar no número de 2.000 inscritos, para a glória de Deus. Um grande abraço e até a próxima.